Vengo a expresarte mi amor, porque has venido del cielo llenando mi vida de luz. Alzo mis manos a ti, maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor. Maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor. Alzo mis manos a ti, maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor. Estamos transmitiendo nuevamente en este retiro, en esta capacitación llamada Antes de decir sí, con nuestros hermanos de Joinville, Carlos y Eunice Fiorotto. Estamos en la segunda sesión. El día sábado, comenzamos viendo la primera lección que se denominaba Preparándose para el matrimonio, donde fundamentalmente veíamos la diferencia que existe entre este sentimiento de pasión o enamoramiento que llamamos nosotros en Chile, y el amor verdadero, teniendo como base principal que el enamoramiento tiene un espíritu egoísta, donde constantemente la persona está buscando satisfacerse a sí misma a través de la relación con otro. Sin embargo, el amor verdadero tiene el foco en la otra persona. Y cuando nosotros tomamos la elección de casarnos, deberíamos hacerlo en base al amor y a la elección de estar buscando el bienestar de la otra persona constantemente. Terminaba la lección y los hermanos nos invitaban a poder responder algunas preguntas que estaban en la página 6 de nuestros apuntes. Y habían algunas preguntas que eran de orden general y, como nos mencionaba el hermano Carlos, aquellas que tenían asterisco eran de respuesta personal. Incluso también había un apartado para que pudiéramos responder los que somos papás en relación a la orientación del tema del noviazgo con nuestros hijos. Así que fue la tarea hecha por algunos de nosotros y estamos dispuestos para seguir con la segunda lección, que lleva por título Haciendo la elección. Así que damos la bienvenida a nuestros hermanos Carlos y Eunice. Oi, tudo bem? Oi, irmão, tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer uma oração antes de iniciar, então? Vamos. Padre Celestial, bendecimos tu nombre esta tarde, damos toda gloria y toda honra a ti.
Ponemos nuestros corazones delante de ti para que sean encaminados esta tarde, Señor. Abrimos nuestros corazones y nuestra mente para aprender de tu palabra, Señor, y ser corregidos de cualquier camino distorsionado que pueda haber en nuestra vida y encaminados en tu verdad. Ponemos gracia y sabiduría en la exhortación de nuestros hermanos y en la traducción para que todo sea para tu gloria. En tu nombre bendecimos, Señor, esta sesión que vamos a exponer hoy día y bendecimos a todos aquellos hermanos y hermanas que lo escuchen para que sus vidas también sean alumbradas por el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amém. Para nós é uma alegria estar com vocês novamente, Para nosotros es una alegría estar con ustedes nuevamente nesse segundo período, onde estaremos compartilhando alguns propósitos de Deus para com a nossa vida. en esta segunda etapa donde vamos a estar compartiendo algunos de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Pelo período que nós estamos vivendo como casados, 38 anos de casados. En el periodo que nosotros estamos viviendo de 38 años de matrimonio, Nós percebemos quanto seria tão importante se tivéssemos nos ensinado tudo isto antes de termos casado. nosotros nos damos cuenta que hubiese sido tan importante que alguien nos hubiese enseñado todo esto antes de casarnos. Nós tivemos um cursinho muito básico antes do nosso casamento. Pero tuvimos un cursito sencillo antes de casarnos. Mas entendemos como é importante termos um conhecimento maior antes de dizermos sim. Y percibimos que en realidad es muy importante tener un conocimiento más profundo antes del matrimonio, antes de decir que sí. Principalmente conhecer os princípios de Deus em relação ao casamento. Principalmente poder conocer cuáles son los principios de Dios en relación al matrimonio. E quando lemos a palavra de Deus, percebemos quantos princípios de Deus há em relação ao casamento. Porque cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta de cuántos principios hay de Dios en relación al matrimonio. No ano de 1972, En el año 1972, um irmão chamado Larry Quay, un hermano llamado Larry Quay, ele compartilhou conosco sobre conflitos da vida. él compartió con nosotros sobre Conflitos da vida. conflictos de la vida. E dentro desse compartilhar dele, ele estava falando sobre relacionamentos. Y sobre el compartir que él tenía, hablaba sobre las relaciones. E uma das coisas, muitas coisas foi muito importante para mim, mas uma delas que marcou meu coração. Y él compartió cosas muy importantes, pero una de ellas marcó mi corazón. Ele disse assim que a vida é simples, Él dijo, la vida es simple, mas se torna difícil e complexa pero se vuelve difícil y complicada quando quebramos princípios. cuando quebramos principios. O universo todo é gerenciado por princípios. Todo el universo está regido por principios. O planeta Terra é gerenciado com princípios também. El planeta Tierra está regido también por principios. Então, quando falamos sobre famílias e relacionamentos, antes de dizer sim, também há princípios para isso. Entonces, cuando hablamos del periodo de la familia, el periodo de antes del matrimonio, también hay principios para ello. E aí nós percebemos claramente que quando quebramos um desses princípios, haverá consequências negativas em nossa vida. Y nos damos cuenta que claramente si quebramos alguno de esos principios va a haber consecuencias negativas en nuestras vidas. Então, o desejo do nosso coração é compartilhar alguns desses princípios que Deus tem para nós nesses dias antes de dizer sim. Entonces, el deseo de nuestro corazón es poder compartir de estos principios para el periodo de antes de decir que sí. É claro que esses princípios aplicam não somente para os noivos, Evidentemente, estos principios no solo aplican al periodo de los novios, mas também aplica para aqueles que ainda estão, futuramente vão ficar noivos. porque también aplica al periodo anterior, a antes de comprometerse como novios. É tão importante nós ensinarmos os nossos filhos já desde pequenos. Porque es importante enseñar esto a nuestros hijos desde chicos. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, de Deuteronômio, En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8,
Ali Moisés, quando escreveu este capítulo, Cuando Moisés escribe este capítulo, ele estava deixando claro para os judeus por que Deus os tirou do Egito. él le estaba dejando claramente establecido a los judíos por qué Dios los saca de Egipto. E Deus disse para eles o motivo por que saíram do Egito. Y Dios les dijo cuál era el motivo de haberlos sacado de ese pueblo. Deus disse: te conduzirei ao deserto para humilhar-te, provar e ver o que há no seu coração. Le dijo, yo te conduciré al desierto para probarte, humillarte y ver lo que hay en tu corazón. Então Deus já sabe o que está no nosso coração. Porque Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón. Mas nós mesmos, às vezes, não sabemos o que há no nosso coração. Pero a veces nosotros mismos no sabemos bien lo que hay dentro. Por isso, Deus permite circunstâncias na nossa vida para revelar o que há no nosso coração. Por eso es que Dios permite circunstancias en nuestra vida para revelar lo que hay en el corazón. Então, dentro disso, queremos compartilhar alguns princípios que vai nos ajudar. Y dentro de eso queremos compartir algunos principios que van a ayudarnos. Recentemente, eu estava lendo um livro que achei muito importante para mim. Recientemente, hace poco, yo estaba leyendo un libro que encontré muy importante para mí. E o nome do livro é o que você precisa saber a respeito do casamento e que não te disseram. El nombre del libro es Lo que usted necesita saber del matrimonio y no le dijeron. Então, isso foi muito importante, que isso dá uma definição a respeito do papel do homem e da mulher. Y eso para mí fue importante porque da una definición respecto al papel del hombre y la mujer. Então, dentro disso, nós vamos compartilhar, tentando responder 3 perguntas neste período hoje. Entonces, hoy día vamos a compartir tratando de responder 3 preguntas. Então, antes de eu falar sobre essas 3 perguntas, minha esposa vai dar uma palavrinha também. Entonces, antes de hablar de estas 3 preguntas, mi esposa también va a decir algo. Mas só vou fazer um pequeno resumo do que nós vamos compartilhar. Porque va a ser un resumen pequeño de lo que vamos a compartir a continuación. Como a irmã Laura já compartilhou, que a reunião anterior, Como ya se dijo lo que vimos en la reunión anterior, nós falamos 2 pontos que é tão importante na vida das pessoas. se hablaba de 2 puntos que eran muy importantes en la vida de cada persona. Falamos sobre paixão e amor. Hablamos sobre el apasionamiento y el amor. E definimos que paixão é sentimento. Y definimos que la pasión es un sentimiento E o amor é uma decisão. y el amor es una decisión. E quando nós estamos tão apaixonados, ficamos cegos. Y cuando estamos muy enamorados, quedamos enceguecidos. Aí nós necessitamos, então, de alguém que possa nos ajudar. Y en ese periodo necesitamos de alguien que pueda ayudarnos. Então, para esses que estão nessa situação, que estão apaixonados, Entonces, para aquellos que están en un enamoramiento, é tão importante conhecer esses princípios que vamos passar hoje. es muy importante que ellos puedan conocer los principios que hoy día veremos. Então, em princípio, dentro desse material de hoje, Entonces, dentro de los principios que vamos a ver en el apunte de hoy día, vamos tentar responder 3 perguntas. vamos a intentar responder 3 preguntas. Uma das perguntas é: Deus escolhe a pessoa com quem vamos casar? Una de las preguntas es, ¿Dios escoge una persona para que nosotros nos casemos? Vamos tentar responder essa pergunta. A segunda pergunta, a Bíblia diz qual é a vontade de Deus para o nosso casamento? La segunda pregunta dice, la Biblia dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestro matrimonio? E a terceira pergunta é: melhor casar com qualquer um ou ficar solteiro? Y la tercera pregunta dice que es mejor casarse con cualquiera o quedarse soltero. E nós vamos ver, então, 5 atributos que devemos observar antes de dizer sim. Entonces ahí vamos a ver 5 atributos que hay que observar antes de decir que sí. E vamos ver 5 princípios também que podem nos ajudar a entender qual é a vontade de Deus. Y también vamos a ver 5 principios que pueden ayudarnos sobre entender la voluntad de Dios. E, por fim, minha esposa vai fazer um resumo geral de todos esses princípios. Entonces, después mi esposa también va a hacer un resumen general sobre esos principios. Então, vou deixar a palavra com a minha esposa agora. Ahora mi esposa va a hablar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos
ser solteiros na condição em que nós estamos. Entonces, nosotros en primer lugar necesitamos ser solteros. Felizes. ¡Ah, ser felices! Entonces, en primer lugar, nosotros en la condición que estemos necesitamos ser felices. Porque se você é um solteiro feliz, Porque si tú eres un soltero feliz, você será um casado feliz. también serás un casado feliz. Mas se você for um solteiro infeliz, Pero si tú eres un soltero infeliz, será um casado infeliz. serás un casado infeliz. Porque a nossa felicidade, ela não pode depender de pessoas. Porque nuestra felicidad no puede depender de una persona. Porque somente o Senhor é que pode preencher aquele vazio que existe no nosso coração. Porque solamente el Señor puede llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Só o Senhor pode satisfazer todas as nossas necessidades. Solo el Señor puede satisfacer todas nuestras necesidades. Então, nós não podemos colocar no casamento, né, na pessoa que nós escolhermos para nos casarmos, a nossa expectativa de felicidade. Entonces nosotros no podemos colocar en nuestro futuro esposo o esposa nuestra expectativa de felicidad. Toda a nossa expectativa tem que estar no Senhor. Toda nuestra expectativa debe estar en el Señor. Temos que estar satisfeitos com o Senhor. Debemos estar satisfechos con el Señor. Então, agora o Carlos vai responder para vocês. A primeira pergunta, que é: Deus escolhe uma pessoa em particular e nos dirige até que a encontremos? Entonces ahora el hermano Carlos va a responder. Si Dios realmente escoge una persona en particular y nos conduce para que la encontremos, ¿sí o no? A resposta de imediata é não. Deus não escolhe uma pessoa e vai trazer à nossa frente e dizer: é essa aí que eu quero que você case com ela. Exacto. Inmediatamente la respuesta es no a esta pregunta. Dios no escoge a nadie en particular y lo lleva delante de ti y te dice: a él escogí. Então, uma das questões que eu percebo muito claro na palavra de Deus, Una de las cosas que yo percibo claramente en la palabra de Dios, como Deus se preocupa com as famílias. cómo Dios se preocupa de las familias. E Deus é tão maravilhoso que nos deu exemplo de famílias na Bíblia. Y Dios es tan maravilloso que nos dio ejemplo de familias en la Biblia. E eu constantemente tenho compartilhado com vocês ou com outros também a respeito de 4 famílias que eu acho tão importante que a Bíblia nos diz. Yo constantemente comparto sobre 4 familias de la Biblia que encuentro tan importantes. A família de Abraão, Isaac, Jacó e José. Las familias de Abraham, Isaac, Jacob y José. Então, quando nós percebemos como iniciou o casamento deles e como foi o relacionamento deles até que a morte os separasse. Entonces, cuando vemos cómo fue la relación de ellos desde el matrimonio hasta que la muerte los separó, E o maravilhoso é que Deus não escondeu as dificuldades com que eles tiveram. y lo maravilloso es que Dios no escondió las dificultades que ellos tuvieron. Mas eu quero falar sobre 2 casamentos que eu acho que é tão importante. Todos eles são importantes, têm seu aspecto no momento certo. Yo quiero hoy día hablar sobre 2 matrimonios. En realidad, todos los matrimonios son importantes y tienen aspectos muy llamativos. É porque, dentro dessa pergunta, se é Deus que escolhe ou não, nós olhamos pela vida de Isaac. Porque al mirar esta pregunta, si en realidad Dios escoge una persona en particular, nosotros vamos y miramos la vida de Isaac. E quando percebemos que Isaac já tinha mais de 40 anos, Y cuando nos damos cuenta que Isaac ya tenía más de 40 años Isaac não era casado ainda. y todavía era soltero. E aí, na situação que ele estava, Abraão, então, decidiu no seu coração procurar uma esposa para o seu filho. Entonces, en esa condición de soltería y de 40 años, Abraham, su padre, decidió que debía buscarle una esposa a su hijo. E aí ele enviou o servo dele, então, para encontrar uma esposa para Isaac. Y él envía a su siervo a buscar una esposa para Isaac, su hijo. E o servo de Isaac, quando chegou naquela cidade, ele fez um pacto com Deus. Y este siervo, cuando llega a una ciudad determinada, hace un pacto con Dios.
Ele tinha que ter certeza se era a vontade de Deus ou não com que Rebeca fosse a esposa de Isaac. Porque él quería tener la seguridad si Rebeca iba a ser la esposa para Isaac o no. E aí, então, ele fez trato com Deus. Entonces él hizo como un trato con Dios. Para que ele tivesse certeza, Deus precisava dar sinal para ele. Porque él, para tener la seguridad, necesitaba que Dios le diera una señal. E ele pediu dois sinais. Y él pidió 2 señales. E Deus respondeu os 2 sinais para eles quase que de imediato. Y Dios casi de inmediato le respondió a las 2 señales. E aí, então, ele entendeu que era a vontade de Deus que Rebeca fosse a esposa de Isaac. Y él con esas señales entendió que era la voluntad de Dios que Rebeca fuera la esposa para Isaac. E ele ficou 10 dias na casa lá de Rebeca. Y él se quedó 10 días en la casa de Rebeca. Então, a partir desses 10 dias, havia a bênção dos pais dela para que ela fosse se encontrar e casar com Isaac. Y durante esos 10 días los padres bendijeron a Rebeca para que vaya y se encontrara con Isaac. Tem todo um histórico aí, eu só estou fazendo um resumo para vocês. La historia es larga, pero yo se la estoy resumiendo. Então, a Rebeca veio e encontrou com Isaac e eles casaram praticamente no mesmo dia. Y bueno, Rebeca finalmente se viene con el siervo y se casa prácticamente en el mismo día con Isaac cuando se ven. A Rebeca só tinha o conhecimento dele daquilo que o servo falou. Rebeca solo conocía de Isaac por lo que el siervo le había hablado. Ela não tinha visto ele, não sabia como ele era. Ella nunca lo había visto, no sabía cómo era él. Somente as informações que ela recebeu daquele servo. Solo la información que el siervo le dio. E eles casaram e entendemos então que era a vontade de Deus. Y ellos se casaron y entendieron que era la voluntad de Dios. Agora aqui há caso muito interessante também. Ahora hay un caso muy interesante también. Acontece conosco que deveria ser assim. Que acontece y creo que debería ser así. Duas coisas que deveriam acontecer. Hay 2 situaciones que deberían pasar. De fato, deveríamos estar debaixo da bênção do Senhor. Y de hecho deberíamos estar así bajo la bendición de Dios. Esse fato foi registrado na Bíblia, como vocês percebem. Este hecho que les comento, bueno, está en la Biblia, como ustedes se darán cuenta. Então, se nós pegarmos apenas esse contexto familiar, vamos dizer que Deus é que escolheu. Entonces, si solamente tomamos ese pedacito de la historia, vamos a decir, sí, Dios lo escogió. É mais maravilhoso que Deus não mostrou esse único casamento. Pero lo maravilloso es que Dios no solo muestra ese matrimonio, Deus mostrou o casamento também de Jacó. sino que muestra más adelante el casamiento del hijo de Isaac, Jacob. Jacó, filho de Isaac. Jacob, el hijo de Isaac. Isaac e Raquel. De Isaac y Raquel, claro. Agora você percebe que Isaac e Rebeca. De veras, Isaac y Rebeca. Você percebe que os pais certamente contaram a experiência deles, como se encontraram e como se casaram. Entonces, evidentemente, los padres le contaron, uno se da cuenta que les cuentan y les dicen cómo se encontraron y se casaron. Agora, tem algo também muito espetacular nisso aqui. Y también eso tiene un hecho muy espectacular. É porque tanto Isaac como Rebeca não se envergonharam de dizer para Jacó como foi o relacionamento deles. Que tanto Isaac como Rebeca no tuvieron vergüenza de contarle a Jacob, su hijo, cómo es que ellos se conocieron. É provável que tem muitos pais que se envergonham do seu relacionamento antes do casamento. Es probable que muchos papás les dé vergüenza cómo fue su relación antes del matrimonio, Que provavelmente quebraram vários princípios. porque probablemente hubieron quebrado varios principios. Mas agora você percebe que Jacó tomou uma outra decisão no seu coração. Y usted después se dará cuenta que la Biblia dice que Jacob tomó una decisión diferente en su corazón, Ele escolheu a esposa dele. porque él decidió quién sería su esposa, él la escogió. Ele tomou essa decisão no seu coração e escolheu a esposa
que os olhos dele foi atraído. Y él, decidiendo eso, fue y decidió quién sería su esposa, según lo que sus ojos le atraían. Ele foi muito pelas suas emoções. Y eso se fue completamente por las emociones. Aí você percebe que a emoção dele foi tão forte que ele assumiu um contrato com o sogro dele. Y usted va a leer que la emoción de él fue tan fuerte que hizo un contrato con su suegro. Que ele aceitou trabalhar para o sogro sem receber nada em troca da filha dele. Que él aceptó trabajar con su suegro sin recibir ningún pago a cambio de la hija. Você percebe que a paixão cegou Jacó. Y ahí se da cuenta que este enamoramiento, esta pasión cegó a Jacob. E ele teve várias consequências por causa dessa decisão que ele tomou. Y eso trajo varias consecuencias a causa de esa decisión. Agora, uma outra questão para os pais que talvez quebraram princípios. Entonces aquí hay una situación para los papás que quizás quebraron principios. Quando olhamos a vida de Jacó, percebemos que Deus, de alguma forma, ainda abençoou Jacó. Porque nos damos cuenta al mirar la vida de Jacob que de alguna forma Dios aún bendijo la vida de Jacob. E é da descendência de Jacó que nasceu o nosso Senhor também. Porque de esa descendencia de Jacob viene nuestro Señor. Então, nós percebemos aqui que tanto Deus pode nos abençoar, Entonces nos damos cuenta que Dios puede aún bendecirnos, e nos dá uma orientação a quem nós vamos escolher. dándonos una orientación de cómo escoger. Como também Ele nos dá a liberdade, a livre-arbítrio para escolhermos. Porque Él también nos da libertad, un libre albedrío para escoger. Então, dentro dessa pergunta, se Deus escolhe a pessoa e traz para nós, Entonces, dentro de esta pregunta, si Dios escoge una persona en particular y la trae delante de nosotros, uma vez que nós temos comunhão com Deus, Deus vai nos dar clareza da decisão que vamos tomar. porque una vez que tenemos una comunión con Dios, Dios nos trae claridad sobre la elección que vamos a hacer. E como nós estamos aqui compartilhando com vocês através de um material. Y como estamos compartiendo con usted a través de este apuntes, Certamente você que está me ouvindo agora está com o material em mãos ou então está aí num laptop ou celular que você está acompanhando. porque usted que me está viendo puede tener el material impreso en sus manos o a lo mejor en su computador o en su celular. Estamos na página 7. Eu Estamos peço en la para página 7 ler a letra F para nós. y vamos a leer la letra F. La responsabilidad es mucho mayor, porque nosotros somos los que tenemos que escoger. Y si la decisión no es la mejor, la responsabilidad es nuestra. Obviamente podemos y debemos buscar la orientación de Dios para escoger el futuro cónyuge, pero en definitiva quien escoge somos nosotros. Aí que está maravilhoso, porque Deus nos dá a liberdade de escolha. Esto es maravilloso porque Dios nos da libertad en la elección, Mas Ele nos dá princípios como escolher a tal pessoa. pero por eso nos da principios para poder escoger a la persona. Ele vai estar junto conosco, nos orientando como devemos fazer. Él está junto con nosotros orientándonos para ver bien cómo hacerlo. Na letra H deste material, na página 7, En la letra G de este material, ele diz assim: o que fazer então? dice entonces usted que... No, en la letra H. Entonces, ¿qué hacer? Pode ler para nós. La letra H dice, ¿qué hacer entonces? Usted debe orar y pedirle algo, pero ¿qué pedir? Pedir sabiduría para escoger correctamente y no que Él ponga a la persona adecuada frente a usted. Isso, então você precisa pedir uma sabedoria que eu vou fazer. Deus vai te dar sabedoria, graça, e você, seguindo todos esses princípios, você vai perceber que Deus tem uma clareza para nós. Entonces, si usted pide sabiduría, se va a dar cuenta que Dios le va a dar claridad para escoger Para tomar uma decisão melhor. y para así tomar la mejor decisión. Letra I. Pode La ler? letra I dice, debemos pedirle a Dios sabiduría para escoger correctamente. Y ahora usted se puede preguntar,
¿cómo sabré cuál es la voluntad de Dios? Me gustaría casarme con alguien que tenga el corazón según la voluntad de Dios, alguien que sea un instrumento de Dios para mi crecimiento. Então, Deus vai te dar sabedoria, graça, conforme está em Tiago 1,5, que diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, e Deus vai lhe dar, sem lhe lançar em rosto. Entonces, aquí nos habla de que para poder elegir correctamente debemos pedir sabiduría. Y Santiago 1:5 dice que podemos pedir sabiduría a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Então, uma vez que temos clareza que Deus pode estar conosco e nós com Deus na escolha, Entonces, cuando nosotros tenemos claridad en que podemos estar con Dios y Dios está con nosotros en esta elección, então Deus nos dá a graça de uma boa escolha. entonces Dios nos da gracia de una buena escuela, para Sería una todo- buena elección. Isso. Seria tão bom se o próprio Deus dissesse para nós, vai casar com esta pessoa. Sería maravilloso que Dios nos dijera directamente, usted se va a casar con esa persona. É porque se desse algum problema, a gente empurrasse para as costas de Deus. Porque si hay cualquier problema, entonces le echamos la culpa al tiro a Dios. Mas deixando um pouquinho mais claro, como é que funciona esse relacionamento nosso para com Deus? Pero vamos a dejar un poco más claro en cómo funciona esa relación con Dios. Se Deus é soberano e Deus sabe todas as coisas, por que ele deixa a gente escolher então? Porque si Dios es soberano y sabe todas las cosas, ¿por qué Él deja que nosotros escojamos? É porque se temos comunhão com Deus, provavelmente vamos escolher segundo o coração de Deus. Porque si realmente tenemos comunión con Dios, vamos a escoger según el corazón de Él. A oração que Jesus nos ensinou foi dizer assim: Pai, faça a tua vontade e não a minha. La oración que hizo Jesús dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. E aí temos que tomar uma decisão, uma escolha. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión en la elección. Por exemplo, se você vai comprar uma peça de roupa ou uma camisa, Porque, por ejemplo, si usted va y compra una camisa, aí você está em dúvida lá qual que você vai escolher, se você vai escolher a azul ou a branca. entonces usted entra en duda y dice, ay, ¿cuál escojo, la azul o la blanca? Aí como você deseja fazer a vontade de Deus, Pero como usted desea hacer la voluntad de Dios, você gostaria de agradar a Deus até com as suas vestes. y a usted le gustaría agradar a Dios hasta con su vestimenta. Aí você vai dizer, Senhor, qual que eu vou escolher, a branca ou a azul? Ay, Señor, dice uno, ¿cuál voy a escoger, la blanca o la azul? Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Porque yo deseo hacer tu voluntad. E aí o Senhor diz para você, pode escolher você. Pero en ese momento Dios le dice, bueno, puedes escoger. E aí você diz, não, Senhor, me ajuda, escolhe para mim. Y ahí uno va y le dice, no, Señor, ayúdame, escoge tú por mí. E aí o Senhor deixa você escolher. Y el Señor no, lo deja que usted escoja. E aí você escolhe e o Senhor olha para você e diz, é essa mesmo que eu queria. Entonces, cuando usted ya se decide y escoge, el Señor lo mira y le dice, muy bien, esa era la que yo quería para ti. Porque provavelmente, se você está em comunhão com Deus, você vai escolher segundo o coração de Deus. Porque si usted está en comunión con Dios, probablemente va a escoger según el corazón de Él. Então, em princípio, eu acho que já conseguimos responder a primeira pergunta. Entonces, básicamente con esto hemos respondido la primera pregunta. Deus não vai escolher a pessoa para você. Dios no va a escoger una persona en particular para usted, Mas vai te dar graça para você escolher a pessoa segundo o coração de Deus. pero sí le va a dar gracia para que escoja una persona según el corazón de Él. Então, agora vamos para a segunda pergunta. Entonces, ahora avancemos a la segunda pregunta. Isso. A Bíblia diz alguma coisa sobre qual é a vontade de Deus? ¿La Biblia dice algo sobre cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Então, se a Bíblia tem alguma coisa, precisamos então buscar na palavra de Deus. Entonces, si la Biblia dice algo de esto, necesitamos buscarlo en su palabra. Qual é a vontade de Deus para o casamento? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio? Como é que eu posso escolher a pessoa certa? Quais são os princípios? ¿Cómo yo puedo elegir a la persona correcta? ¿Qué principios hay en eso? Então, nós vamos passar alguns princípios para vocês na hora da escolha.
yo les voy a enseñar algunos principios de Dios para poder elegir en forma correcta. Então vamos lá. Certamente Deus tem sim princípios, e Deus tem, revela na sua palavra a sua própria vontade para conosco. Ahora, ciertamente Dios en su palabra revela su voluntad para con nosotros. Vamos ver a letra A na página 8. Vamos a leer la letra A de la página 8. Poderia La, ler? la voluntad de Dios es que usted se case con una persona compatible con usted en creencias, ideas y que esté dispuesta a tener su propio carácter trabajado por Dios a través de su relación en el matrimonio. Então vamos ver um pouquinho mais sobre este conteúdo que acabamos de ler. Entonces vamos a ver un poco más sobre esto que leímos. Então nós percebemos que há uma vontade, Deus tem uma vontade. Entonces nos damos cuenta que sí, que Dios tiene una voluntad. E Deus, então, ele se sujeita aos seus próprios princípios, a qual Deus não precisava. Y Dios, aunque no lo necesite, se sujeta a los propios principios de Él. Então, o primeiro ponto que nós vimos ali é que a pessoa precisa buscar alguém que é compatível à sua crença. Entonces, lo primero que vemos aquí es que tenemos que buscar una persona que sea compatible con usted en creencias. Isso, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15. ¿Lo leo? Sim. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Então, nós podemos pegar esse versículo e aplicarmos nos relacionamentos de noivados e antes de dizer sim. Entonces nosotros podemos tomar estos versículos y los principios que están en él y aplicarlo tanto en el noviazgo como antes en la elección de la persona. Então, o apóstolo Paulo usou a palavra aí, é um jugo desigual. El apóstol Pablo aquí ocupa la palabra yugo desigual. O apóstolo Paulo, ele pegou esse exemplo do Antigo Testamento. Y el apóstol Pablo toma este ejemplo del Antiguo Testamento. Era uma orientação que Deus deu para os judeus em relação à dieta alimentar. Y esta orientación se la dio Dios a los judíos en relación A dieta alimentar. a la dieta alimentaria. Isto, Tá. pode, tá? Isso está em Deuteronômio 14, versículo 3 e 6, falando sobre a dieta alimentar. Esto está en Deuteronomio capítulo 14, versículo 3 a 6. Mas não vamos ler isso agora. Perfecto, en Deuteronomio 14. Isso. Então, ele está falando sobre que questão de alimentos, o que é puro e o que é impuro. Y él en este capítulo principalmente empieza hablando sobre los animales limpios e inmundos. Isso. Ali ele diz que o jumento, ele é impuro. Ahí él dice que O jumento, como é que está em... Qual que é o nome? Jumento e... Jumento, o boi é um alimento apropriado. el buey es un buen alimento. Isto, em português, tem o jumento. Jumento... Es un animal asno, inadecuado. Asno. El asno es un animal impuro. Isto. Então, o asno é um animal impuro. E aí, quando você vai lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10. Entonces, en Deuteronomio 22:10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Então, o Senhor dá orientação para que eles não coloquem o boi, o asno, para arar a terra junto, um ao lado do outro. Entonces, aquí está dando una orientación para que al momento de arar no se ponga en la misma yunta el buey con el asno. Não somente porque o asno era impuro, Y no solo porque el asno era impuro, é porque o asno não ia conseguir acompanhar os passos do boi. sino porque el asno no conseguía llevar el ritmo, los pasos del buey.
Então, o asno é difícil de ser tratado. El asno es un animal difícil de tratar. Aí o apóstolo Paulo pegou esse exemplo para dizer sobre o jugo desigual Y el apóstol Pablo de aquí toma el ejemplo para decir yugo desigual entre o crente e o descrente. entre un creyente y un no creyente. Eu conheço muitas pessoas muitas jovens ou rapazes também, que decidiram então se relacionar com pessoas que não tinham a mesma crença. Yo conozco muchos jóvenes y jovencitas que decidieron tener una relación con alguien que no tenía su misma creencia E ele estava sendo conduzido pelas suas paixões. y estaban siendo conducidos solo por su pasión. Embora muitas pessoas disseram que não era certo o que eles estavam fazendo. Y algunas personas no creyeron lo que estaban haciendo. Então, segundo o coração desses jovens, eles acreditavam que ele iria converter-se. Porque según el corazón de este joven, creía que la joven o el joven se iba a convertir. E quando tanto os pais, os amigos dissessem para ele ou para ela que não seria o correto fazer isto, Y aunque sus padres y sus amigos le dijeron que eso no era correcto, eles ficavam tristes e aborrecidos com seus pais. ellos quedaban muy enojados con sus papás. Eu vou contar um exemplo para vocês de uma jovem que eu conheço. Yo voy a contarles un ejemplo de una joven que conozco. Hoje ela já é casada com outro marido. Ella hoy día está casada con otro marido. Então, antes dela casar, ela tinha uma experiência com o Senhor. Antes de casarse, ella tenía una experiencia con el Señor. A experiência do coração dela era muito linda. Y esa experiencia en su corazón era preciosa. E ela encontrou este rapaz numa faculdade. Y en la universidad conoció a este joven. Esse rapaz estava estudando medicina. Y este joven estudiaba medicina. Então, uma profissão promissora. Una profesión bastante prometedora. Então, essa jovem, ela decidiu ela apaixonou-se por ele e queria casar com ele. Entonces, esta joven se enamoró de él y quería casarse con él. E embora outros na igreja onde ela se reunia disseram que não seria bom ela casar com ele. Pero los hermanos de la iglesia donde se reunían le dijeron que no era una buena idea que se casara con él. Mas ela não deu ouvidos que esses irmãos disseram. Pero ella no quiso escuchar lo que los hermanos le decían. Então, geralmente, eles pensam que ele vai salvar a outra pessoa. Porque estos jóvenes de repente piensan que van a salvar a la otra persona. Mas na experiência que nós percebemos que aqueles que estão em cima e o que está embaixo, ele tem mais força para puxar o que está em cima. Porque lo que hemos observado con la experiencia es que como si estuvieran en dos niveles y el que está abajo tiene más fuerza para tirar que el que está arriba para tirarlo. Então, com muita tristeza, poucos anos depois de casado, eles já estavam separados. Y con mucha tristeza ellos se casaron y al poco tiempo estaban separados. 90% nós percebemos do que as pessoas que se envolvem com esse tipo de relacionamento. En el 90% de los casos observamos que quienes se envuelven en este tipo de relación, Pessoas que estão em jugo desigual. y que se juntan, que se unen en un yugo desigual, A fé deles acaba esfriando. la fe del cristiano termina enfriándose. São poucos que se convertem depois. Son muy poquitos los que realmente se convierten después. Se a pessoa de fato ama a ímpio, La persona de hecho ama al impío. então ore para que Deus o converta antes do casamento. Entonces, ore para que él se convierta antes del matrimonio. Se não se converter, então minha sugestão é que espere ou mude o seu coração. Entonces, el consejo mío es que si no se convierte, espere hasta que el corazón cambie, Vai evitar muitos problemas na sua vida. porque se va a evitar un montón de problemas en su vida. Então, jovem, você que está me observando, ouvindo agora também. Entonces, usted joven que me está viendo, me está escuchando ahora, Lembra que nós compartilhamos anteriormente sobre a paixão. ¿se acuerda que en la primera sesión hablamos de la pasión? Não se deixe enganar pela paixão. No se deje engañar por ese enamoramiento. A paixão é comprovada que por mais ou menos 1 a 2 anos a paixão vai embora. Porque está comprobado que ese enamoramiento en 1 o 2 años se va. Então, aqui você já percebe que existe um princípio para você escolher.
Entonces se da cuenta que hay principios para que usted elija. Agora você talvez esteja pensando assim: Ahora, usted quizás esté pensando de esta forma. o tempo está passando, minha congregação é pequenininha. Mire, está pasando el tiempo, mi congregación es chiquitita. Não tem nem quase rapazes mais aqui, todos estão comprometidos. Mire, no hay ni jóvenes aquí porque están todos ya comprometidos. Mas você ora e busca Deus para casar com uma pessoa que seja temente ao Senhor. Pero usted, hermano, ore para que el Señor le busque, para que el Señor le ayude a elegir una persona que sea temerosa del Señor, Que tenha isso, que tenha temor no coração. que tenga temor en el corazón. Outro ponto que nós vimos nisso que acabamos de ler na letra A, Otro punto que leímos en la letra A é que eles têm os mesmos ideais. es que la persona con que usted se vaya a comprometer tenga los mismos ideales, las mismas ideas. Isso, nós temos como exemplo ali Amós capítulo 3, versículo 3. Nosotros aquí tomamos como ejemplo Amós capítulo 3, versículo 3. Que diz assim: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Então, você percebe que para que anda junto precisa ter um acordo. Entonces usted se da cuenta que para que anden dos juntos tienen que estar de acuerdo. Então, precisa ter o mesmo ideal. Deben tener un mismo ideal. Agora, o terceiro ponto que fala ali é que esteja disposta a ter seu próprio caráter trabalhado. Y el tercer punto que está subrayado ahí dice, y que esté dispuesta a tener su propio carácter trabajado. Trabalhado por Deus este caráter. Y que este carácter sea trabajado por Dios. Então, é tão importante nós sabermos que o nosso caráter é formado pelo ambiente que vivemos. Porque, bueno, nosotros sabemos que nuestro carácter es formado por el ambiente en que vivimos. Então, o caráter, como é formado pelo ambiente que vivemos, se nós vivemos juntamente com Deus, num relacionamento com Deus, nosso caráter vai ser formado dessa forma. Porque si vivimos en un ambiente donde tenemos una relación cercana con Dios, eso moldea nuestro carácter. Então, se cada um de nós nós temos uma família e somos influenciados por esta família. Porque si cada uno de nosotros tenemos una familia y somos influenciados por ella, Então, o caráter nosso foi formado nesse ambiente. entonces evidentemente nuestro carácter se formó en ese ambiente. Geralmente, o caráter é formado entre 7 a 8 anos de idade, o caráter já está formado. Generalmente a los 7 u 8 años el carácter ya se formó. Rapidamente, eu vou falar sobre 3 tipos de caráter. Y rápidamente voy a hablar sobre 3 tipos de carácter. Nós vamos falar sobre o bom caráter, Voy a hablarles sobre el buen carácter, mau caráter, mal carácter, e o terceiro, um caráter mal formado. y lo tercero, un carácter mal formado. O bom caráter todos já conhecem. Eu não vou falar muito sobre ele devido ao nosso tempo. Por causa del tiempo no voy a hablar sobre el buen carácter porque todo el mundo lo conoce. O mau caráter também é conhecido por todos. Y también el mal carácter todo lo conoce. Então, o que é um caráter mal formado? Pero entonces, ¿qué es un carácter mal formado? Embora ele não é uma má pessoa, mas tem um caráter mal formado. Ahora, si bien no es una mala persona, tiene un carácter mal formado. Esse caráter mal formado vai trazer consequências na vida dele, em todas as áreas da vida dele. Y un carácter mal formado trae consecuencias en todas las áreas de su vida. Então, vou dar só um ou dois exemplos. Y yo solo voy a dar un par de ejemplos. Um exemplo que nós damos para que a pessoa possa compreender a respeito de um caráter mal formado é aquela pessoa que sempre começa algo e nunca termina. Por ejemplo, para que usted me entienda esto del carácter mal formado, es la persona que empieza algo pero no lo termina nunca. A pessoa começa a ler um livro e nunca termina. Por ejemplo, empieza leyendo un libro pero no lo termina. Isso não é pecado nem imoral começar um livro e não terminar. Evidentemente eso no es pecado ni inmoral, empezar un libro y no terminarlo. Mas isso se torna traço do caráter da pessoa. Pero eso se transforma en una característica, una constante en el carácter de la persona. E aí, na vida dele, ele sempre vai começar algo e acaba não terminando. Y eso va a hacer que en su vida él empiece cosas que no terminen. Por exemplo, eu conheço pessoas que não param em trabalho nenhum.
Por ejemplo, yo conozco personas que no se quedan en un trabajo determinado, Ele não se mantém no trabalho, sempre está mudando de trabalhos. sino que están cambiando constantemente de trabajo. Não estou falando daquele que tem um trabalho informal, não é este. Claro, no me refiero a las personas que no tienen un trabajo formal. Eu estou falando daquele que já tem até uma formação superior. Incluso yo me estoy refiriendo a aquellos que tienen hasta una preparación superior. Mas tem casos que nem chega a ser uma formação superior, é porque ele desistiu já no meio do caminho. Pero incluso yo me refiero a esos que ni siquiera terminaron la educación superior porque llegaron hasta la mitad. Mas então, na hora de você escolher, você vai precisar observar isso. Entonces, en el momento de hacer la elección, usted tiene que observar esto. Mas se ele tem um caráter mal formado, não significa que ele vai ser assim a vida toda. Porque si la persona tiene un carácter mal formado, no significa que toda la vida va a ser así. Mas se ele é um cristão, certamente vai deixar Deus tratar com o coração dele. Pero si es un cristiano de verdad, va a dejar que el Señor trate su corazón. Então, dentro daquilo que nós falamos, eu penso que já respondemos essa segunda pergunta. Y dentro de lo que ya hemos hablado, pienso que respondimos la segunda pregunta. Agora vamos ver os 5 itens que podem revelar a vontade de Deus. Ahora veamos 5 aspectos que nos pueden ayudar a revelar la voluntad de Dios. A minha esposa vai compartilhar com vocês. Y mi esposa va a compartirlos con usted. Então, o primeiro ponto onde nós podemos conferir a palavra de Deus é através, a vontade de Deus é através da sua palavra. Entonces, lo primero que podemos ver respecto a esto de la voluntad de Dios es encontrarla a través de su palabra. A palavra de Deus, ela nos dá detalhes, né? Nos dá as características da pessoa que é segundo o coração dele. La palabra de Dios nos da detalles sobre cuál es la voluntad de Dios en las personas. Perdón. Isso, para que nós possamos estar observando as qualidades, né, na pessoa com quem pretendemos nos casar. Para poder observar cuáles son las cualidades que debemos buscar en la persona con quien pretendemos casarnos. Vamos ler somente alguns versículos. Provérbios 12, capítulo 12, versículo 1. En Proverbios, capítulo 12, versículo 1, vamos a leer Proverbios 12, 1. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Isso. Então, na nossa versão diz, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. La versión de ellos dice, quien ama la disciplina, ama el conocimiento. Então, a gente sabe que ser disciplinado não é gostoso. Nosotros sabemos que ser disciplinado no es muy agradable, Traz sofrimento. sino que trae sufrimiento. Mas aqui diz que aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento. Pero aquí dice que quien ama la disciplina, ama el conocimiento. Então, o que significa isso? Entonces, ¿eso qué significa? Que é uma pessoa que ela pode ser tratada. Que es una persona que puede ser tratada. Ela vai permitir que o Senhor aperfeiçoe o seu caráter. Ella va a permitir que Dios perfeccione su carácter. Ela não é uma pessoa orgulhosa, No es una persona orgullosa, mas é uma pessoa sujeita. sino que es una persona que se sujeta. Então, isso é um ponto que nós precisamos observar. Y ese es un punto que necesitamos observar. E ali na letra A, fala também sobre Provérbios 31. Y la letra A también habla sobre Proverbios 31. Não vamos ler porque é um capítulo muito conhecido, que fala sobre as características da mulher virtuosa. No lo vamos a leer porque es muy conocido, que habla sobre las características de la mujer virtuosa. Eu só quero comentar alguns pontos desse capítulo. Y yo solo voy a comentar algunos puntos de este capítulo. Ele fala que o coração do seu marido confia nela. Dice que el corazón de su marido confía en ella. Então, para que o seu marido possa confiar nela, ela tem que ser uma pessoa que ama a verdade. Y para que el corazón de su marido esté en ella confiado, debe ser una persona que ama la verdad. Porque é muito difícil você ser casado com uma pessoa em quem você não confia.
Porque es muy difícil estar casado con alguien en que usted no confía. Então, precisamos observar isso. Y eso tenemos que observarlo. Se é uma pessoa confiável. Que sea una persona confiable. Outro ponto que trata esse capítulo diz que ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Otro punto dice que ella le da bien todos los días de su vida. Então, o que significa isso? ¿Y eso qué significa? Que mesmo antes de se casar, ela já lhe faz bem. Que incluso antes de casarse, ella ya le hacía bien. Ela já está procurando se guardar. Ella ya estaba procurando guardarse. Ela já está orando pelo seu esposo. Estaba orando por su esposo. E esse capítulo também diz que ela trabalha de bom grado. Este capítulo también dice que ella trabaja de buena gana. Ela não é uma pessoa murmuradora. No es una persona que ande murmurando, Mas ela está feliz com a situação que ela vive. sino que está feliz con la situación que tiene. Ele também diz que ela é misericordiosa. También dice este proverbio que ella es misericordiosa. Ela abre mão ao aflito. Ella abre la mano al necesitado. E finalmente diz que ela teme ao Senhor. Y finalmente dice que ella es una mujer que teme a Dios. Então, esses pontos nós podemos aplicar também para o rapaz. Y estos puntos también pueden ser aplicados para el joven. Todos esses pontos podem ser também aplicados ao rapaz. Então, as moças também podem estar observando esses itens na vida do rapaz. Todos estos puntos pueden ser aplicados también en la vida de un joven. Y la jovencita puede estar observando estos puntos en la vida de él. Ali cita também 2 Coríntios 6,14, que o Carlos já comentou, que fala sobre o jugo desigual. Y aquí este apunte también habla sobre 2 de Corintios 6,14, que es el que leímos sobre el yugo desigual. Então, jamais devemos nos colocar em jugo desigual. Entonces jamás deberíamos colocarnos en un yugo desigual. Jamais podemos escolher uma pessoa que não crê no Senhor. Jamás deberíamos escoger una persona que no crea en el Señor. Porque certamente vai trazer sofrimento. Porque eso nos va a traer sí o sí sufrimiento. E uma outra forma de conhecermos a vontade de Deus é através das impressões do Espírito Santo. Otra forma de conocer la voluntad de Dios es a través de las percepciones del Espíritu Santo. Então, quando estivermos orando, Entonces, cuando nosotros estuviésemos orando, o Senhor vai nos dar algumas percepções no Espírito. el Señor nos da algunas percepciones en el Espíritu. Se você tiver alguma inquietação a respeito da pessoa para quem você está orando, Si usted tuviera alguna inquietud con respecto a la persona por la cual usted está orando, então procure observar melhor. entonces trate de observar mejor. Converse com algumas pessoas que a conhecem. Converse con algunas personas que lo conozcan. Converse com irmãos maduros. Converse con hermanos más maduros. E também com seus pais. Y también con sus papás. A palavra de Deus nos instrui a ouvirmos os nossos pais. La palabra de Dios nos enseña a poder escuchar a nuestros padres. Que é o item C ali do nosso apontamento, né? Vamos ler Provérbios 1:8. Vamos a leer Proverbios 1:8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Então, o livro de Provérbios, ele nos dá muitas instruções a respeito de ouvir os pais. El libro de Proverbios nos da mucha instrucción con respecto a escuchar a nuestros padres. Eu aconselho os jovens que estejam lendo o livro de Provérbios. Yo aconsejo a los jóvenes que estén leyendo este libro de Proverbios. Ele dá muitas instruções sobre esse assunto. Porque da mucha instrucción en este tema. Inclusive sobre a paixão. Inclusive sobre la pasión. E como devemos fazer para fazermos uma escolha certa. Y cómo podemos hacer para elegir correctamente. Outro ponto que também nós podemos conhecer a vontade de Deus é através das circunstâncias. Otro punto en que podemos conocer la voluntad de Dios es a través de las circunstancias. Como vemos o exemplo ali em Gênesis 24 do servo de Abraão.
como vimos ahí en el ejemplo en Génesis 24 sobre el siervo de Abraham. Mas temos que tomar muito cuidado ao nos guiar por portas abertas e portas fechadas. Pero tenemos que tener mucho cuidado en poder guiarnos sobre esto de puertas abiertas y puertas cerradas. Porque a palavra de Deus diz que o caminho do Senhor, a porta é estreita. Porque la palabra de Dios dice que el camino del Señor es una puerta estrecha E o caminho é apertado. y el camino es angosto. Mas larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Pero el camino que lleva a perdición es ancho y espacioso. Então, precisamos conversar com irmãos maduros que possam estar orientando. Entonces necesitamos estar conversando con hermanos maduros que nos orienten. E o item E, ali do apontamento, diz assim: querer fazer a vontade de Deus, seja qual for. Y para, dentro de estos aspectos que nos revela la voluntad de Dios, la letra E dice, querer hacer la voluntad de Dios, sea cual sea. Então, o jovem precisa ter esse coração El joven necesita tener este corazón de fazer a vontade de Deus. de hacer la voluntad de Dios. Como o Carlos já comentou, muitas vezes você vai observar uma pessoa pela sua aparência. Muchas veces, como comentó el hermano Carlos, uno observa una persona por su apariencia E você se agrada da aparência dela. y a usted le gusta la apariencia de ella. Muitas vezes até das palavras que ela fala. Incluso muchas veces le gusta hasta la forma en que habla. Mas nós precisamos ver além das aparências. Pero nosotros necesitamos mirar más allá de las apariencias E termos um coração de realmente fazer aquilo que agrada ao Senhor. y tener un corazón abierto para hacer aquello que realmente agrada al Señor. Só quero ler o Salmo 40, versículo 8. Yo quiero leer el Salmo 40, versículo 8. 48. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Então, quando temos a lei do Senhor no nosso coração, Entonces, cuando tenemos la ley de Dios en nuestros corazones, nós também teremos o desejo de satisfazer o Senhor. entonces también tenemos el deseo de satisfacerlo a Él. Então, esse é um outro conselho que eu dou. Y ese es otro consejo que yo doy. Tenha a palavra de Deus no teu coração. Tener la palabra de Dios en tu corazón. Busque a instrução do Senhor. Busque la instrucción del Señor. E a instrução do Senhor, ela pode vir através das pessoas também. Y la instrucción, la dirección del Señor también puede venir a través de las personas, Principalmente dos pais. principalmente de los padres E também de irmãos mais maduros. y también de hermanos maduros. Agora o Carlos vai estar respondendo a mais uma pergunta. É melhor... Ahora, Opa. disculpa. Ahora el hermano Carlos va a respondernos otra pregunta. É melhor casar com qualquer do que ficar sozinho? ¿Es mejor casarse con cualquiera que quedarse solo? ¿Sí o no? Bom, a resposta é não. La respuesta es no. Porque casar por casar apenas para fugir de alguma situação não convém. Porque en realidad no conviene casarse por casarse para poder huir de alguna situación. Uma das coisas que precisamos definir qual é o motivo que está levando a pessoa ao casamento. Porque una de las cosas que necesitamos definir es cuál es la razón para casarnos. Tem pessoas que querem casar porque estão frustradas com a vida. Hay personas que quieren casarse porque están frustradas con la vida. Eu sei de pessoas que queriam casar e acabaram casando porque queria sair de casa, não suportava mais seus pais. Yo conozco personas que se casaron porque querían salir de su casa porque ya no aguantaban a sus papás. Agora, outras pessoas que se casaram porque estavam passando da flor da idade. Hay otras personas que se casaron porque ya estaban pasadas de edad. Então, se esse é um dos motivos, ou algum outro motivo, porque um dos motivos também que alguns casam é por questões financeiras. Otro motivo por lo que algunos se casan son por razones financieras. Então, esses são motivos todos errados para se casar. Y todas esas razones están equivocadas para casarse. Então, é preferível ficar sozinho do que casar com esses motivos. Entonces, en esas condiciones, mejor quedarse solo que casarse.
Seria tão bom que você estudasse um pouquinho mais sobre a vida de Isaac e Rebeca. Sería tan bueno que usted estudiara un poco más sobre la vida de Isaac y Rebeca E procurar descobrir ali qual foi o motivo que levou Isaac a se casar. y que usted pueda descubrir ahí cuál fue el motivo que llevó a Isaac al matrimonio. Ele estava passando da flor da idade também, com quase 45 anos. Él ya estaba un poco pasado de edad, tenía alrededor de 45 años E estava totalmente despreocupado. y estaba totalmente relajado É que houve um problema na família dele. porque hubo un problema en su familia. Mas então você vai estudar e entender melhor por que Isaac se casou. Entonces, si usted lo estudia, va a entender mejor por qué Isaac se casó. Então não compensa você casar com qualquer um. Entonces, no le conviene a usted casarse con cualquiera. Se você fizesse essa pergunta para o apóstolo Paulo hoje, se ele estivesse aqui. Si el apóstol Pablo hoy día estuviera acá y usted le hiciera esta pregunta, Agora você vai ver a resposta que o apóstolo vai dar para você. usted va a ver qué le va a responder el apóstol. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 6 a 8. Le va a decir lo que está en 1 de Corintios 7, del versículo 6 al 8. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Então você percebe que a resposta de Paulo seria bom que você ficasse como eu. Entonces se da cuenta lo que le respondería el apóstol Pablo, le diría sería bueno que se quedara como yo. Porque o que entendemos é que Paulo não era casado, segundo a história que temos visto. Porque según lo que hemos estudiado, el apóstol Pablo no era casado. Então Paulo podia ter um grande respaldo para dizer para ficar como ele. Entonces Pablo tenía un gran respaldo para decir que se quedaran solteros. Porém, também havia um contexto lá na época porque Paulo disse isso. Pero también en la época había un contexto que al apóstol Pablo le obligaba a decir eso. Para o cristão estava difícil porque estava sendo perseguido. Porque en ese tiempo la iglesia estaba complicada porque había persecución. Então, como solteiro, ele tinha mais flexibilidade para fugir de uma cidade para outra. Porque estando soltero había más flexibilidad para poder huir de una ciudad a otra. E essa situação que o mundo está passando hoje também. Y hoy día la situación que el mundo vive. E os irmãos aí do Chile que estão sentindo isso. Porque en Chile nosotros hemos estado sintiendo eso. E no Brasil também estamos sentindo essa situação, questão também do desemprego, dificuldade financeira. E Paulo provavelmente ia dizer para Aquí en nós. Chile también hemos estado teniendo este ambiente complejo de desempleo, dificultades financieras. Provavelmente Paulo ia dizer, é preferível ficar como ele. Probablemente el apóstol Pablo nos hubiese aconsejado lo mismo. Mas continuando esse versículo, Paulo diz assim, aqueles que não suportam, aqueles que não têm esse dom, casem. Pero Pablo en el versículo 9 a continuación dice, pero si no tienen don de continencia, cásense. Então, Paulo nos dá essa orientação. Se você realmente tem um dom do casamento, você pode casar. Mas também não esqueça de algo. Entonces el apóstol Pablo nos da esta orientación, si usted tiene el don para casarse, cásese, pero nos da orientación también en eso. É provável que tenha um dom para o celibatário. O quizá usted tiene un don del celibato. Então, você precisa ter paz no coração. Pero usted necesita tener paz en su corazón. É provavelmente que muitas pessoas ficam te pressionando. Porque probablemente hay personas que lo estén presionando. Ou não vai casar, está passando flor da idade e tudo, como é que você vai fazer? Porque, oye, ya mira la edad que tiene, no te has casado, bueno, ¿qué vas a hacer? Agora, outra questão que precisamos definir também. Por que você não está casado? Ahora, hay otro punto que necesitamos definir también. ¿Por qué quiere casarse? Eu conheço pessoas que não casaram por egoísmo. Yo conozco personas que prefirieron no casarse, pero por egoísmo. Porque não queria dividir os seus bens materiais. Porque no quería compartir sus bienes materiales. Porque também não queria dividir seu tempo com uma outra pessoa. Porque tampoco querían compartir su tiempo con otros. Então, ela demonstrava muito egoísmo. Y eso demuestra mucho egoísmo. Não era um dom que Deus deu para ele. No era un don que Dios le dio.
Então você percebe na palavra de Deus que Paulo constantemente está nos orientando a se você casar ou ficar solteiro, mas é para servir ao Senhor. Usted se da cuenta que constantemente el apóstol Pablo en su palabra nos está orientando que sea que usted se quede soltero o esté casado, sea para servir al Señor. Então, segundo essa pergunta aí, é melhor casar com qualquer um do que ficar sozinho? Entonces, según esta pregunta, que es mejor casarse es mejor casarse con cualquiera que quedarse solo. Então, neste material, na letra a Laura podia ler para nós. Vamos a leer la letra A de esta respuesta. Dice, realmente no vale la pena casarse para encontrar la infelicidad. En realidad, Dios desea nuestra felicidad, casados o solteros, pero felices. De este modo es preferible quedarse solo que casarse con la persona equivocada. Isso. Então, o que nós entendemos a respeito de uma pessoa equivocada, uma pessoa errada? Entonces, ¿qué entendemos con respecto a esto de casarse con una persona equivocada? Nós já falamos um pouco a respeito de caráter. Ya hablamos un poco con respecto al carácter. Então, se é um mau caráter, então você pode descartar de imediato. Porque si tiene un mal carácter, o sea, descártelo de inmediato. Então, melhor ficar solteiro do que viver com um mau caráter. Porque es mejor quedarse soltero que vivir con alguien de mal carácter. Agora, então, vamos para os 5 atributos a ser observado antes do casamento. Ahora vamos a avanzar a 5 atributos o 5 puntos que hay que observar antes de casarse. Isso. Você que está com o material em mãos, você pode colocar esse título aí. Entonces, nosotros que tenemos el material, podemos colocar el título a continuación. Então, antes de você assumir um compromisso, precisa observar algumas coisas também, pouco mais. Entonces, antes de asumir un compromiso, usted debe observar algunas cosas un poco más. Por exemplo, você precisa observar a família da pessoa que você está interessado. Por ejemplo, usted antes de comprometerse debe observar la familia de origen con quien se quiere comprometer. Então, geralmente, quando você está numa comunidade, como está na vida da igreja, Porque generalmente cuando uno está en la vida de iglesia, en esa comunidad, e aí você tem mais oportunidade, então, para conhecer melhor a família da pessoa. ahí puede conocer mejor, tiene más oportunidades para conocer a la familia de la persona. Mas 3 coisas que precisamos observar nessas famílias. Y hay 3 cosas que necesitamos observar en esa familia. É a questão de pecado, imoralidade e o que convém e o que não convém. Para observar si hay situaciones de inmoralidad o pecado que convienen o no. Então, se nós já observamos a família, já dá para você ter mais ou menos uma noção como é que é o filho. Porque si observamos a la familia, vamos a tener en realidad una idea de cómo es el hijo. Por exemplo, se você tem uma família, conhece uma família em que os pais são muito avarentos, Porque, por ejemplo, se conoce una familia donde los papás son bien avaros. então, isso significa que é provável que esse filho for formado este caráter de avareza também. Entonces, probablemente ese hijo también fue formado con un carácter avariento. E a avareza é um pecado. Y eso es un pecado. Infelizmente, mesmo na vida da igreja, há irmãos que são avarentos. Porque lamentablemente, aún dentro de la vida de la iglesia hay hermanos que son avaros. É porque se você pensar apenas porque a pessoa recebeu Jesus e isso tudo terminou na vida dela, Porque si nosotros creyéramos que solo la persona por recibir a Jesús ya está todo listo, aí você vai ter que excluir a carta de Paulo aos Efésios. entonces tendría que ir a descubrir la carta de Pablo a los Efesios. O que Paulo escreveu foi para cristãos. Porque lo que Pablo escribió ahí fue para creyentes. Então, Paulo fala sobre a avareza. Y Pablo aquí habla sobre la O que ele avaricia. está falando é para cristãos. Y esta palabra es para cristianos. Se o cristão não está disposto a mudar o seu coração em relação à avareza, Pero si un cristiano está dispuesto a cambiar su corazón en relación a la avaricia, e se você não tem este coração, casar com uma pessoa assim vai ter muita dificuldade. y si usted no tiene un corazón dado a la avaricia, va a tener dificultad en su matrimonio. Então, é uma das coisas que você precisa observar, o contexto familiar. Entonces, eso usted tiene que observarlo, cuál es el contexto familiar. É como é que um trata o outro dentro de casa.
cómo es que uno se trata al otro dentro de la familia, Isso vai refletir no seu próprio casamento também. porque eso va a repercutir en su propio matrimonio. Agora, não esquece de algo também. Ahora, no se olvide de algo, É porque uma vez que você está vendo a outra pessoa, certamente a outra pessoa também está vendo você. porque usted está viendo a la otra persona, pero la otra persona también lo ve a usted. Então, a outra pessoa está mirando em você para ver o seu comportamento e de sua família. Y la otra persona también lo está viendo a usted para ver su comportamiento y el de su familia. Então, o nosso comportamento, todos estão vendo. Nuestro comportamiento todos lo observan, Mesmo os ímpios, os que estão de fora também. no solo los que están adentro, sino también los de afuera. Então, vamos ler a letra A dessa apostila na página 9. Entonces, vamos a leer la letra A o el punto 1 de esta página 9. Dice, normalmente el hogar refleja el tipo de persona que ese individuo ha de ser cuando se case. Las expectativas del individuo son en general semejantes a las de sus padres. Então, geralmente, os filhos vão ser igual aos pais. Ahora, generalmente los hijos van a ser igual a sus papás. Aqui no Brasil, nós dizemos assim, que filho de peixe, peixinho é. En Brasil tienen un dicho que dice, hijo de pez, pececito es. Então, vai ser igualzinho aos seus pais. O sea, el hijo va a ser igual a su papá. Porém, lembra muito bem que nós falamos sobre aquele cristão, você escolheu o cristão que tem esses problemas de caráter, não é um mau caráter, porém está disposto a ser trabalhado por Deus. Pero recuerda que hablamos de aquel cristiano que tenía no un mal carácter, sino un carácter mal formado, pero estaba dispuesto a ser trabajado por Dios. Eu conheço um casal que faz, acho que uns 3, 4 anos estão casados. Yo conozco un matrimonio que debe llevar unos 3 o 4 años de matrimonio. E as famílias eram totalmente diferentes a maneira de lidar com o dinheiro. Y las familias de origen eran totalmente diferentes en cómo manejaban la finanza. A moça, ela lidava com dinheiro bem diferente do rapaz. Y la joven manejaba el dinero de forma muy diferente al chico. Ele tinha, assim, muita dificuldade em abrir mão de algumas coisas. Él tenía mucha dificultad en ser generoso en algunas cosas, O dinheiro falava muito forte para ele. porque el dinero le hablaba muy fuerte a él. E no dia, um pouco antes do casamento dela, Y unos días, un poquito antes de su matrimonio. eles teriam que decidir o local da festa. Entonces él tenía que decidir en qué local iban a hacer su matrimonio. E ele não queria abrir mão do dinheiro para a festa. Y él no quería en realidad pagar mucho en relación a la fiesta. E o sogro assumiu toda essa questão financeira. Y el suegro terminó asumiendo toda la deuda de esa fiesta. E o sogro ficou muito chateado com o genro. Y en realidad el suegro quedó bastante molesto con el yerno. Porque o sogro tinha dado até um apartamento para eles. Porque el suegro incluso ya les había dado un departamento a ellos. E depois, no dia um pouco antes do casamento, ele não queria ajudar na festa. Y después, bueno, unos días antes del matrimonio tampoco quería ayudar en la fiesta. E aí o sogro foi conversar com ele. Y el suegro fue y habló con él. E explicou porque, afinal, ele não estava querendo cooperar, sendo que ele tinha dinheiro. Y le preguntó, bueno, ¿por qué no quieres cooperar si tú tienes plata? E ele é um cristão, esse jovem. Y estamos hablando de un joven que era cristiano. E aí esse jovem começou a chorar na frente do sogro. Y ahí este joven empezó a llorar frente a su suegro. Ele disse, eu aprendi isso do meu pai. Y le dijo, suegro, yo aprendí esto de mi papá. Ele disse, eu preciso de ajuda para aprender a lidar com dinheiro. Y le dijo, yo necesito ayuda para aprender a manejar bien el dinero. Então, ele não era uma má pessoa, Entonces, él no era una mala persona, mas ele tinha dificuldade em questão de avareza. pero él tenía dificultad en esto de la avaricia. E por ele abrir o coração, Deus pôde ir trabalhando no coração dele. Pero si él abre su corazón, Dios puede trabajar en él. Por outro lado, a esposa dele não sabia também lidar com o dinheiro. Ahora, por otro lado, la esposa de él tampoco sabía manejar bien el dinero. Também não era um mau caráter por isso. Tampoco tenía un mal carácter por eso. Mas por causa desse encontro que eles tiveram, os opostos se encontraram. Pero por causa de que estos opuestos se encontraron, E
E por ser cristão, ele estava disposto a deixar Deus trabalhar no coração deles. Y como ambos eran cristianos, estaban dispuestos a que Dios trabajara en su corazón. Então, agora, jovem, você que está me ouvindo agora, Entonces ahora yo le hablo a usted, joven, que me está oyendo. você percebe a importância de você casar com um cristão verdadeiro? ¿Usted se da cuenta de la importancia de casarse con un cristiano verdadero Isso é sinal que ele está disposto a deixar Deus trabalhar no coração dele. que tiene como señal que está dispuesto a que Dios trabaje en su corazón? Porque vai aparecer realmente as dificuldades de cada um de nós. Porque las dificultades sí o sí van a aparecer de cada uno en el matrimonio. Porém, se estamos dispostos a deixar Deus trabalhar em nós, nós vamos mudar. Pero si nosotros estamos dispuestos a que Dios trabaje en nosotros, vamos a cambiar. Gostaria que a Laura lesse a letra B para nós. Ahora vamos a leer la letra B. En el hogar donde el padre estuvo ausente, las posibilidades de que el hijo al casarse también esté ausente serán muy grandes, siempre y cuando no haya habido una vida de conversión genuina y de transformación en el Espíritu Santo. Si no sucede esto, los hijos naturalmente irán a reflejar las mismas características del hogar de donde vienen, y aún una persona que se convierte trae en su carácter la influencia de la familia que la educó. Então, a família influencia muito os seus filhos. Entonces, la familia influencia muchísimo a los hijos. Agora, uma palavra, então, para os pais que estão me ouvindo. Entonces, ahora una palabra a los padres que nos oyen. Que influência você está tendo sobre seus filhos? ¿Qué influencia está teniendo usted sobre sus hijos? Você está influenciando um bom caráter ou um caráter mal formado nos seus filhos? ¿Usted está influenciando un buen carácter o está influenciando un carácter mal formado en Mal sus formado. hijos? Mal formado. Considere isso, porque ele vai formar uma família também. Considere que él sí va a formar una familia después. Agora vamos ver o segundo ponto, então, que fala sobre os atributos que devemos observar. Entonces vamos a ver el segundo punto sobre los atributos que debemos observar antes del compromiso. O segundo fala sobre temperamento. Lo segundo habla sobre el temperamento. O temperamento, nós nascemos com ele. El temperamento nace con nosotros. Mas agora eu vou deixar com que você lê sobre o temperamento no apêndice 2. Y yo voy a dejar que usted en el apéndice 2 lea sobre los temperamentos. Então, essa semana você vai ter uma tarefinha para fazer. Entonces, esta semana usted va a tener una tareita para hacer. Então, você lê sobre os temperamentos e identifica o seu temperamento. Entonces, usted va a leer estos temperamentos y se va a identificar el suyo. E você vai ver o ponto positivo e o ponto negativo dos seus temperamentos. Y va a ver los puntos positivos y negativos de su temperamento. Se você já está noiva, pronto de casar, Porque si usted está de novio y se va a casar pronto, então você vai observar os temperamentos da pessoa com quem você vai casar. usted también va a observar el temperamento de la persona con quien se casará. E aí você não vai casar no escuro. Entonces no se va a casar en oscuridad. E aí você vai poder cooperar com ele e ela com você. Y así usted podrá cooperar con él o con ella y él con usted. Então, os papais que estão me ouvindo agora também começam a ver o seu próprio temperamento. Y los papás que están viendo también observen su propio temperamento. Dificilmente você vai encontrar pessoas que casaram que têm os mesmos temperamentos. Raramente se encuentra dos personas que se casaron con el mismo temperamento. Sempre são temperamentos opostos. La mayoría de las veces son temperamentos opuestos. Então, o terceiro ponto fala sobre o uso do dinheiro. Entonces, en la página 10, el tercer punto habla sobre el uso del dinero. Então, você vai observar isso que já falamos sobre dinheiro também. Y aquí observa lo que ya hemos conversado sobre el dinero. Eu vou dar uma sugestão para os que não casaram ainda e os que estão se preparando para o casamento. Y yo les voy a dar un consejo para aquellos que no se han casado y se están preparando para el matrimonio. Mas também esse conselho serve para os casados também. Ahora, este consejo también aplica a los casados. Tem um curso muito bom falando sobre como lidar com o dinheiro. Nosotros tenemos un curso bien bueno que habla sobre cómo manejar el dinero. Seria muito bom de antes de casar aprender a lidar com o dinheiro. Sería tan bueno que antes de que usted se casara aprendiera a manejar esto del dinero. Eu vou só citar uma porção da palavra de Deus.
Yo voy a citar solamente una porción de la palabra de Dios, Está em Mateus capítulo 24, versículo 45 em diante. que está en Mateo 24 del versículo 40, 20. Lá Jesus disse assim, ó, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Donde Jesús dice, bueno, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Que o Senhor escolheu para administrar a sua casa. Que el Señor escogió para administrar su casa. Então, este servo, o Senhor está dizendo, é como um mordomo, que vai gerenciar algo que não é dele. Porque este siervo actúa como un mayordomo, o sea, que está a cargo de cosas que no son de él. Então, o Senhor confia a nós o dinheiro. Entonces el Señor nos confía a nosotros el dinero, O dinheiro não é nosso, é do Senhor. pero el dinero no es nuestro, sino del Mas temos Señor. que ser bom administrador. Pero debemos ser buenos administradores, Se não administrarmos corretamente, Deus vai nos tirar dessa posição. porque si no administramos correctamente, Dios nos saca de esa posición. Mas continuando essa porção bíblica, ele diz assim, mas se aquele servo mau Y continuando en esta porción dice, pero si aquel siervo malo disser em seu coração, dijera en su corazón, o Senhor tarda para vir, vai demorar para voltar. el Señor tarda en venir, E ele virá a hora que não aguarda e o dia que não espera. y el Señor va a venir en la hora que no se espera, E vai lhe colocar junto com os ímpios. y va a colocar este mal siervo junto con los impíos. Então, pelo fato dele não ter administrado corretamente aquilo que Deus confiou a ele. Y eso es por el hecho de no administrar correctamente aquello que Dios le confió. Então, você vai observar como que a pessoa está usando o dinheiro. Entonces, observe la forma en que la persona maneja el dinero. Então, é um outro assunto que precisaria de muito tempo para falar sobre dinheiro. Y es un asunto que en realidad nos tomaría muchísimo tiempo hablar de él. Mas uma tarefinha para você, então, fazer. Pero una tareita para que usted haga. Mais de 50% das parábolas de Jesus fala sobre dinheiro. Más del 50% de las parábolas que Jesús dijo hablan del dinero. E aí você dá uma estudada nessas parábolas para entender melhor qual o conceito que Deus tem sobre o dinheiro. Entonces, estúdiala mejor para que se dé cuenta cuál es el concepto que Dios tiene del dinero. E o quarto ponto o outro detalhe, a questão de valorização do tempo de outros. El cuarto punto sería la valorización del tiempo de los demás. Então, precisamos valorizar o tempo que estamos valorizando a própria pessoa. Entonces necesitamos valorizar el tiempo que estamos con la otra persona. Então, se nós temos um relacionamento, devemos considerar a pessoa. Si nosotros estamos en una relación, tenemos que considerar a la persona. Agora vamos para o quinto ponto, então. Entonces avancemos al punto 5. Alguns mencionam que pode ser importante o senso de humor. Algunos lo mencionan y pueden ser importante el sentido del humor. Vamos ler da letra A em diante, meu irmão. Vamos a leer la letra A. El ser humano necesita tener sentido del humor para aliviar las tensiones de la vida. La persona que no sabe reírse de nada, que se lleva todo demasiado en serio, normalmente es orgullosa. Então, uma pessoa orgulhosa não acha graça de nada, não ri de nada, realmente é como se fosse mármore. Una persona orgullosa en realidad no se ríe de nada, no le encuentra humor en nada, es amargado. Isso. Agora, a letra B. La letra B dice, es necesaria la humildad del sentido del humor. El sentido del humor hace parte de la vida de las personas felices y es importante para seres imperfectos. Então, para nós precisamos realmente ter esse sentimento no nosso coração, expressar alegria. Entonces, es necesario que nosotros expresemos este sentimiento de alegría de nuestro corazón. Porque tem pessoas que tudo para ela é sério, quadradinho. Porque hay personas bien cuadraditas que todo para ellas es muy serio. Ela não consegue rir de nada, é ruim assim. Y no consiguen reírse de nada, en realidad es bastante malo así. Porém, devemos ter cuidados também com aqueles extremos. Na letra C vai falar sobre isso. Ahora, tenemos que tener cuidado en los extremos porque la letra C dice, también se debe tener cuidado con el otro extremo, el que nunca para de reírse, que todo lo ridiculiza en todas las circunstancias y se ríe hasta de las cosas serias.
Allí ya no estamos hablando del sentido del humor, sino de falta de equilibrio. Então, as pessoas estão desequilibradas. Mas eu vou dizer para você dos motivos que tem pessoas que riem de tudo. Ahora, sí es de un desequilibrio, pero yo le voy a decir uno de los motivos por qué estas personas se ríen de todo. É provável que ela está escondendo alguma coisa. Porque es probable que esté escondiendo algo. Então, ela tenta desviar a atenção para outro fato. Entonces intenta desviar la atención hacia otro hecho, E ela não quer que as pessoas olhem para ela. porque no quiere que las personas lo miren. Então, ela começa a rir de qualquer coisa como se estivesse tudo bem, mas no fundo não está bem, né? Entonces, claro, se ríe de todo como si todo estuviera bien, pero en el fondo no lo está. Eu conheço uma pessoa que, quando ela se relacionava com outras pessoas, Yo conozco una persona que cuando ella entablaba una relación con otro, ela ria de qualquer coisa também. se reía de todo, de cualquier cosa. As pessoas estavam falando sério, ela sempre achava uma coisa engraçada. Y podían estar hablando algo serio y siempre encontraba algo gracioso. Sabe qual é o problema dessa pessoa? ¿Y sabe cuál era su problema? É porque essa pessoa não conseguia acompanhar o raciocínio das outras. Es porque no lograba comprender el razonamiento de los otros. Então, ela achava graça para chamar atenção também para si. Entonces, como no podía seguir la idea, claro, tiraba una talla para poder llamar la atención en sí. Era uma forma que ela achava de estar inserida no meio. Era una forma en que encontraba para poder insertarse en ese medio. Mas Deus foi, trabalhou e curou esta pessoa. Pero Dios trabajó y curó a esa persona. Agora vamos ver apenas letra F para terminarmos este ponto. Ahora, para ir terminando, vamos a leer la letra F. Cuando la persona bloquea los sentimientos, no está siendo totalmente ella, si es el caso que necesita ayuda. Es necesario que la persona tenga paciencia y ternura. Un buen punto para que usted mida la paciencia y ternura de su futuro cónyuge es observar el comportamiento que tiene, principalmente en relación con los animales y los niños. La persona que maltrata animales y no tolera a los niños tiene problemas con sus propios sentimientos. Él o ella necesita ser sanado antes de casarse. Isso. Então, você observa isso, quais são os problemas, dificuldades. Aqui demos algumas sugestões para você. Entonces, aquí, si observa usted algunos problemas, damos algunas sugerencias para usted. Isso. Agora, minha esposa vai fazer um pequeno resumo de tudo que nós compartilhamos. Entonces, ahora mi esposa va a hacer un resumen pequeño de lo que hemos compartido. Então, uma vez feita a observação, observado todos esses pontos que foram colocados hoje, Entonces, una vez que usted ha observado todos estos puntos de los cuales hoy día conversamos, e que você creia que você analisou as características e essa pessoa foi aprovada. y una vez que usted analizó las características y aprobó a la persona, Então, mesmo antes de estar se declarando a essa pessoa, entonces, antes de ir a declararse a la persona, você precisa seguir alguns pontos. usted necesita seguir algunos pasos. O primeiro ponto é estar orando, Lo primero es estar orando, buscando a orientação de Deus se realmente esta é a pessoa que ele tem para você. buscando la orientación de Dios para saber si realmente esa es la persona que Dios tiene para usted. Então, o segundo ponto é conversar com os pais, Segundo punto, hablar con sus padres, com os seus pais, né? con los papás suyos, Porque os nossos pais, eles veem mais longe do que nós. porque nuestros papás ven mucho más lejos que nosotros. E eles poderão confirmar se esta pessoa realmente será um cônjuge adequado para você. Y nuestros papás podrán confirmarnos si esa persona va a ser un buen cónyuge para nosotros. O terceiro ponto, saiam juntos em amizade, Tercer punto, salgan juntos con amistades, juntamente com outros jovens. juntamente con otros jóvenes. Isso antes de vocês conversarem sobre o interesse que tem um pelo outro. Y eso es antes de que ustedes conversen sobre el interés que tienen en el otro. Porque somente assim a pessoa será ela mesma. Porque así solamente la persona va a ser como ella es. Porque o ser humano tem uma grande capacidade de representar quando isso lhe convém. Porque el ser humano tiene una capacidad tan grande de representar algo cuando le conviene. Então, se já existe uma conversa, se a pessoa já sabe que há um interesse, ela poderá representar.
Entonces, lamentablemente, si la persona ya sabe que hay un interés en ella, puede aparentar algo. Então, é importante que você seja bastante discreto, Entonces, es importante que en ese punto sea discreto, para que você possa conhecer a pessoa como ela realmente é. para que usted pueda conocer a esa persona como realmente es. E você precisa se assegurar de que essa pessoa, ela realmente esteja de acordo com todos os itens que foi estudado, porque será uma pessoa que vai viver contigo a vida toda. Y es necesario que usted se asegure que la persona cumpla con todos estos puntos que analizamos, porque esa persona va a vivir toda la vida con usted. Então, a pessoa que vai partilhar numa relação tão peculiar quanto o casamento, Entonces, la persona que va a compartir esta relación tan particular del matrimonio, ela precisa ser uma pessoa adequada. esa persona necesita ser la adecuada, Tem que ser de acordo com o padrão de Deus. que sea de acuerdo al padrón de Dios. E o quinto ponto, observe cuidadosamente se essa pessoa apresenta indícios claros de ser uma pessoa renascida. Y el quinto punto es que observe claramente si esa persona da indicio, da fruto de ser una persona renacida, Ou se ela é simplesmente religiosa. o si solamente es religioso. Então, você convivendo com ela, conversando com ela, você vai poder perceber se ela realmente tem uma experiência de novo nascimento. Entonces, pasando tiempo con ella, observándolo, va a ver si realmente tiene la experiencia del nuevo nacimiento. Um outro ponto importante é que vocês estejam, particularmente na questão espiritual, que vocês estejam de acordo. Y particularmente es importante que en el punto de vista espiritual ustedes dos estén de acuerdo, Que haja uma identidade de propósitos. que haya una identidad del mismo propósito. Porque se uma pessoa, por exemplo, tem um chamado para ser missionário, Porque, por ejemplo, si una persona tiene un llamado a ser un misionero, ele precisa saber se a outra também está disposta a esse tipo de situação. esa persona que está llamada a ser misionero necesita saber si la otra persona también está dispuesta a ese servicio. Se ela pretende morar em uma outra cidade ou até país, Porque, por ejemplo, si una persona pretende ir a vivir a otra ciudad, incluso a otro país, ela precisa saber se a outra pessoa também tem disposição para isso. también necesita saber si la otra persona está dispuesta a eso. Então, nós precisamos cuidar de todos esses pontos para que não encontremos problemas depois do casamento. Entonces necesitamos tener cuidado de observar bien todos estos puntos para no encontrarnos con problemas después en el matrimonio. Não estrague o teu futuro e nem a da outra pessoa. No echa a perder su futuro ni el de la otra persona. Se casando com uma pessoa que não tem afinidade de propósito com você. Porque si se casa con una persona que no tiene una afinidad en su propósito, Principalmente no serviço do Senhor. principalmente en el servicio al Señor. Porque, como diz Amós, no capítulo 3, versículo 3, né? Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Porque como leímos en Amós 3:3, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Então, só depois de ter cumprido, né, com esses passos, então vocês poderão estarem conversando sobre o sentimento. Entonces, después de haber considerado y seguido todos estos pasos, recién usted puede hablar de sus sentimientos. Nós aconselhamos que o rapaz poderá procurar os pais da moça. Nosotros sugerimos que el joven busque a los papás de la joven E fale com eles sobre o interesse de estar se aproximando da filha deles com vistas a casamento. y que le diga a los padres que él está interesado en su hija con vista a un matrimonio. E que peça permissão a ele para estarem se aproximando um pouco mais, para estarem conversando. Y que le pida permiso a los padres para que pueda estar acercándose a ella y conversando. E esse tempo deverá ser acompanhado também pelos pais. Y ese tiempo de conocimiento también debe ser acompañado por los padres. Lembrando que ao chegar a esse ponto, principalmente o rapaz, ele precisa ter já condições de sustentar um casamento.
recordando que al llegar a ese punto, el joven principalmente ya debe estar en condiciones de poder casarse. E que ele possa assumir todo o ônus que um casamento vai impor. Y que pueda asumir todos los desafíos que trae el matrimonio. Inclusive as despesas financeiras, né? Incluso, claro, todo el aspecto financiero. Então, nós cremos que esse ponto não deve chegar quando se está no início de uma faculdade, por exemplo. Entonces, mirándolo desde ese punto, nosotros creemos que esta época de conversar con los padres no debería estar al inicio de una carrera universitaria, Porque ainda tem muito tempo até chegar ao casamento. porque van a pasar varios años hasta que pueda casarse. Então, nós cremos que para que os jovens estejam, né, tomem essa decisão, Entonces creemos que para que los jóvenes tomen esa decisión, eles precisam, pelo menos então, mesmo que estejam estudando, ter um trabalho que possa lhes dar o sustento. ellos deben tener, inclusive si están estudiando, deben tener un trabajo que los puedan sustentar. Então, nesse ponto, eles podem estar conversando sobre casamento. Y ya entonces en ese punto podrían empezar a hablar de matrimonio. E nós vamos falar ainda mais sobre esse ponto. Y nosotros en la siguiente sesión vamos a hablar de ese punto. Então, vou passar a palavra aqui para o Carlos para a gente encerrar. Amém. Louvado seja o Senhor por este período, que Deus os abençoe ricamente, lhe dê graça e sabedoria como lidar nessa situação. Amén. Entonces el Señor nos dé gracia y sabiduría en esta situación para poder elegir en forma sabia. Gostaria então que a Laura fizesse uma oração. Amén. Señor Jesucristo, bendecimos y exaltamos tu nombre y exaltamos al Dios que todo lo sustenta y todo lo ordenado para el bien nuestro, oh Dios, para que las cosas estén de acuerdo al orden y a la sabiduría que tú has dado. Gracias por el consejo que se nos ha dado esta tarde de cómo poder hacer una elección correcta. Tú has dejado en tu palabra principios claramente establecidos, que como decía el hermano, en la medida que andemos en ello, nuestra vida va a ser en paz y en tranquilidad. Danos sabiduría, oh Dios, para poder elegir en forma sabia y adecuada, para traer paz a nuestras propias familias y a nuestros futuros hijos y nietos. Danos sabiduría a los que somos padres, oh Dios, para poder guiar de pequeños nuestros hijos en este tipo de consejos y caminos que le hacen tan bien a ellos. Bendecimos a nuestros hermanos Carlos y Eunice por el consejo tuyo a través de su conversación esta tarde. Y esperamos, Señor, que todo lo que hemos ido conversando se arraigue en nuestros corazones para gloria tuya. Te bendecimos y te amamos, Señor Jesús. Amén. Hermanos, los dejamos invitados entonces para la siguiente sesión, que es la tercera, y como está en el canal, todos los días jueves y los días sábados, la invitación es a las 19 horas. Nos vemos en una próxima lección.